A biblioteca MFAN é uma biblioteca que faz o processamento, pré-processamento e manuseio de imagens, né? E se vocês vierem aqui no github.com/marlongarcia/imfan, você consegue acessar o repositório onde tem todas as informações e todos os arquivos dessa biblioteca, né? Então ele faz pré-processamento, manuseio, preparo para machine learning, para inteligência artificial ou algum processamento bem simples de imagens, né? Então tem desde funções para se carregar imagens, todas as imagens de uma pasta, todas as imagens em escala de cinza de uma pasta, todas as imagens em escala colorida, imprime diversas imagens, ou imprime uma única imagem, ou ela lista as pastas em um diretório, lista as imagens em um diretório, ou até leitura de uma imagem em extensão LSM, que é uma extensão própria das AIs, do microscópio das AIs, né? Tem também pré-processamento, né, e preparo para machine learning. Então, para preparar para machine learning, por exemplo, tem a função Label Image Segments. Label Image Segments, um segmento da imagem é uma área da imagem, né? Então, aqui você consegue rotular áreas da imagem, né? Por exemplo, para preparar ela para um algoritmo de inteligência artificial ou para preparar uma certa região de interesse, né, que a gente chama de ROI, Region of Interest, né, de uma imagem, tá? Então, tem também outras funções também de seleção de ROI com o mouse, né? O usuário vai clicando e selecionando uma dada região, né? E algumas até saem algumas estatísticas, como por exemplo o ROI Stats. Então tem PolyROI, que seleciona uma região poligonal na imagem, né? Você pode depois usar essa região para processar essa imagem. Crop, que é o crop mesmo, né? Seleciona uma região retangular. Crop Multiple, seleciona um primeiro retângulo e depois pega esse mesmo retângulo com a mesma área e você consegue selecionar ele em outras regiões de um conjunto de imagens. Então você pega o mesmo retângulo, a mesma área e pode ir movendo esse retângulo para selecionar áreas de outras imagens, né? Crop Polymultiple é a mesma coisa, mas com polígono. Então você seleciona um polígono numa imagem e você consegue ir nas próximas imagens mudando a área que é esse polígono para salvar essas mascas. Todas as vezes que eu seleciono, que eu uso PolyROI, Crop ou essas de região de interesse, né, essas 4 aqui pelo menos, eu salvo, retorna dessa função uma máscara e além de outras coisas interessantes. Tem Choose Points, em que eu consigo escolher pontos numa imagem, ele retorna esses pontos. A ImageChoose, eu acho que essa função não está 100% completa, mas a princípio eu consigo colocar diversas imagens na tela e eu consigo com o teclado escolher qual imagem eu quero. Aí tem ROI Stats, que eu escolho uma região de interesse e ele me retorna estatística, né? E ROI Stats in Depth, que é mais para imagem de microscópio, começa aqui, em que eu tenho a superfície de um tumor aqui na direita, que é a área da epiderme, e aqui a profundidade, né? Então ele consegue fazer um cálculo em profundidade, porque a profundidade aqui, o tumor está na lateral, né? Um processamento específico de imagem de microscopia. Tem também funções de alinhamento e transformação. Vou rotacionar a imagem, transformar ela em um flat, né, numa imagem 2D e em um 1D, né? É usado muito para algoritmos de, por exemplo, Random Forest, algoritmos de Machine Learning, alguns usam isso, né, se você quiser processar dado por dado. Tem como reescalonar a imagem para 255, rotacionar e tudo mais. Alinhamento. Esse alinhamento ECC é muito importante para imagem de fluorescência, imagem que é difusa. Eu não tenho pontos de alinhamento específico, que é o caso do Align Features, é para quando eu tenho pontos muito claros, são imagens cotidianas. Align ECC é mais para imagens difusas, como de fluorescência, e assim por diante. Tem também funções de filtragem de imagens. Essa função específica para eu estudar uma imagem, qual filtro que serve especificamente para uma dada imagem, uma dada aplicação. Aí as outras, elas executam um filtro, né? Um passa alta, um passa baixa, um passa alta gaussiano, um passa alta para o FFT, um passa baixa para o FFT e um filtro por histograma. Então chama atenção por essa que encontra o filtro correto para a imagem que você quer. Uma função que realmente vai estudando a imagem. E é isso, né? Para instalar essa biblioteca que tem como instalar, você pode usar a biblioteca pip para instalar com pip install, e aqui o ideal é já colocar a versão para ele não instalar uma versão anterior. Se você já tiver instalado, o ideal é desinstalar e depois instalar a versão atual.
Aqui nesse site fica sempre a versão atual e aqui os créditos às universidades que apoiaram, né, o desenvolvimento dessa biblioteca, tá? Então vocês podem vir aqui em github.com/Marlon Garcia acessar e podem ler aqui tudo sobre essa biblioteca. Aqui nos arquivos tem o source, né, que é o fonte, código fonte, né, por isso o source aqui. Então vocês podem acessar source, imfun, e aqui no main é o código fonte. Vocês podem analisar alguma função. Tem aqui uma introduçãozinha, tudo que eu baixo, tudo que eu importo. E aqui todas as funções extremamente comentadas, esperando que algum aluno ou alguém possa contribuir nessas funções. Aqui estão todas as funções, vocês podem entrar aqui e ver como que elas funcionam, né? Voltando lá para o imfun, para a página inicial do GitHub, em tutoriais eu tenho alguns tutoriais, né? Então se eu clicar aqui em tutoriais tem exemplos, esses exemplos são arquivos que mostram como usar cada uma das funções. Então no próximo vídeo eu vou tentar usar uma dessas funções e a gente começa a ver como implementar essa biblioteca na prática.